E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai tratar de um tema muito importante para a sua vida, o artigo de opinião. O que nós vamos ver a respeito desse gênero hoje é como é que ocorre a coesão, a coerência e a progressão temática dentro desse gênero textual. Você vai entender o que é coesão, o que é coerência, o que é progressão temática, eu vou te ensinar isso. Fica ligadinho na aula de hoje porque ela é muito importante para os seus estudos. Vamos começar? A primeira coisa que eu queria relembrar, porque é uma coisa que eu imagino que você já saiba, o que é um texto? É bom a gente recapitular isso. O que seria um texto? A palavra texto deriva do latim, significa malha, tecido. É como se fosse uma teia de aranha. Eu costumo muito relacionar o texto a uma teia de aranha. Por quê? O texto não é simplesmente um amontoado de frases, não é um emaranhado de palavras. O texto é bem organizado, ele é estruturado, as palavras são relacionadas, as frases estão interligadas por certos elementos. E é isso que mais na frente a gente vai chamar de coesão. Então, o texto a gente pode dizer que é uma unidade de sentido. E a coesão e a coerência, que são dois temas que você já começa a se familiarizar a partir de agora, são elementos constitutivos do texto. Sem coesão e sem coerência, a gente não pode nem falar em texto. Segunda coisa, vamos então a uma definição. O que seria coesão e coerência de forma definitiva? Coesão é a ligação entre os elementos gramaticais, semânticos e discursivos do texto. Eu vou traduzir isso para você para ficar mais simples. Quando você relaciona uma palavra com outra por meio de uma preposição, quando você relaciona uma frase com outra por meio de uma conjunção, você está atingindo aquilo que nós chamamos de coesão. Agora, não é relacionar de qualquer forma, tem que relacionar de um modo que isso faça sentido, de um modo correto, de um modo que o significado dessas palavras que você está empregando para unir esse conjunto de palavras ou essas frases, essas palavras têm que ser empregadas com o seu sentido correto. Eu não posso usar um mas onde eu deveria usar um pois, por exemplo, porque cada palavra dessa tem o seu sentido. Então a coesão é a relação correta entre essas palavras, quando você consegue ligar essas palavras. Já a coerência trata do sentido do texto, da formação lógica global do texto. Traduzindo em miúdo, seria como se do início ao fim do texto você seguisse uma linha, você seguisse um fio da meada, como a gente costuma dizer. Aí você está garantindo a coerência do seu texto. Um texto sem sentido, um texto contraditório, por exemplo, não é um texto coerente. E a coesão e a coerência andam juntas, precisam estar presentes em qualquer texto que você vai escrever ou mesmo falar. E aqui eu deixo uma pergunta, por que então que a coerência e a coesão são inseparáveis? Porque o encadeamento do texto é construído pela coesão e já o seu sentido é construído pela coerência. O que seria encadeamento? Justamente essa relação entre as palavras. A relação é provocada pelas conjunções, pelos advérbios, pelas preposições. Quando nós temos essa relação sendo bem feita, nós temos coesão. Por outro lado, um texto com ideias, então, desconectadas nunca irá produzir o seu sentido esperado, aquele sentido que você deseja. E um texto que não possui organização lógica ou até mesmo se contradiz, também certamente será impossível de ser compreendido. É por isso que a coesão e a coerência são tão importantes no seu texto. O que seria então um texto coeso? Como eu já venho dizendo desde o início da aula, é aquele texto que apresenta advérbios, preposições, locuções adverbiais, entre outros, pronomes, conjunções, mas não é apresentar de qualquer forma, é apresentar essas palavras utilizando elas com o seu sentido de conectivo, de relacionar outras palavras, de relacionar frases ou até mesmo parágrafos do texto. É assim que se garante a coesão. Então são esses elementos, que garantem que as palavras sejam encadeadas, que o seu texto ganhe o que nós chamamos de coesão textual. Veja um exemplo comigo. As mulheres acumulam hoje inúmeras funções, diferentemente das mulheres de tempos passados, quando bastava às mulheres se ocuparem com os filhos e com a organização doméstica. Veja que esse texto repete a palavra mulheres 3 vezes. E agora eu mostro para você como que seria esse texto reescrito de uma forma coesa.
As mulheres acumulam hoje inúmeras funções, diferentemente das que viveram em tempos passados, quando bastava a elas se ocupar com os filhos e com a organização doméstica. Então esse sim seria um texto coeso. O que você nota na comparação desses dois textos? Que a não repetição, que a gente chama tecnicamente de não tautologia, a não repetição é um dos elementos que trazem coesão ao texto. E como é que a gente não repete as palavras no texto? Utilizando os pronomes, utilizando as conjunções, as preposições, as palavras que cumprem a função de retomar outros termos para que a gente não tenha que repetir esses termos no texto. Então veja que tudo tem relação aí do que a gente está falando. E o que seria um texto, então, coerente? É aquele texto que transmite uma relação lógica de ideias que se complementam. Essas ideias se complementam, elas não se contradizem, e isso é o que confere significado à mensagem que você quer passar. A falta de coerência, por outro lado, afeta diretamente o significado do texto, prejudica a sua relação com quem está lendo o texto. A continuidade dos sentidos e a compreensão ficam, então, prejudicados. A coerência obedece 3 princípios, que a gente chama de princípio da não contradição, que é justamente quando você não se contradiz no texto. Eu não posso dizer que uma coisa é doce e lá na frente dizer que ela é salgada. Haverá aí uma contradição. Princípio da não tautologia, que é quando você não repete as palavras excessivamente no seu texto, porque você utiliza pronomes, conjunções, preposições, para que essa repetição não aconteça. Você utiliza outros termos que retomam termos que você já usou no seu texto. E o princípio da relevância, que é justamente quando as ideias seguem uma sequência lógica no seu texto, quando elas não se contradizem, quando elas fazem sentido para o leitor. Quando o texto obedece a esses 3 princípios, a gente diz que ele é um texto coerente. Veja um exemplo. As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. O que você percebe? Rapidamente fica muito claro que as crianças morrerem de fome e riqueza do país não tem uma relação de causa, como é colocado aí, por causa. Não é por causa da riqueza do país que as crianças estão morrendo de fome. Então veja que há aí uma incoerência nessa frase, não há um sentido. O leitor fica perdido na hora que lê uma frase como essa. Veja outro exemplo. Fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, porque eu não estou doente. Veja que, de novo, a gente tem uma relação de causa por meio do conectivo porquê, que não explica o que foi dito anteriormente. O médico recomendou repouso porque eu não estou doente. Eu poderia trocar esse conectivo e dizer assim, o médico me recomendou repouso apesar de eu não estar doente. Aí faz mais sentido, porque uma pessoa não precisa estar doente para um médico recomendar repouso e, de repente, uma alimentação mais saudável. Mas veja que usar o porquê é um erro de coesão e acaba gerando um erro também de coerência, porque a frase deixa de fazer sentido. Portanto, é importante que o uso adequado dos conectivos, seja feito para que isso colabore com a construção do seu texto, para que o seu texto seja de fato lógico, coerente, para que ele não se contradiga, para que ele não seja contraditório. Então veja que coesão e coerência andam juntos. À medida que eu vou garantindo a coesão do meu texto, eu também vou garantindo a lógica, o sentido do meu texto. Então lembra que coesão é a relação entre as palavras que eu vou fazendo durante o texto, são as retomadas de termos, já a coerência tem a ver com o sentido global do meu texto, é seguir aquela linha lógica do início ao fim. E o que seria progressão temática? É basicamente quando a gente vai progredindo no tema do texto, apresentando novas informações durante o texto. Isso é a progressão temática, a gente vai avançando, apresentando informações novas e sem sair do tema. É assim que a gente progride no tema, por isso o nome progressão temática. A gente vai ver agora um texto do estudante Carlos Rocha, um estudante de medicina, que foi publicado na Folha de Londrina, um artigo de opinião. E a gente vai verificar então esses conceitos de coesão, coerência, progressão temática, como é que eles acontecem dentro do texto. Os 2 reflexos de uma imagem é o título do texto, e diz assim: a tecnologia brasileira referente à produção de combustível à base de etanol e de óleos vegetais é o símbolo de que o país pode dar, de modo competente e eficaz, sua contribuição para o bem-estar da terra. No entanto, a recente descoberta de uma importante reserva de petróleo e de gás natural na Bacia de Santos
criou um dilema: ser um inovador ou seguir os exemplos anteriores? Desde a década de 70, há investimentos no uso de álcool da cana-de-açúcar como alternativa à dependência de combustível derivado do petróleo. O país ainda importava petróleo, mas o álcool, bem como o óleo derivado da mamona, repercutiram no exterior. Entretanto, o cultivo da cana e da mamona demandava extensos pedaços de terra e destruição da vegetação original para dar lugar ao cultivo. Continuando a leitura, depois a gente volta analisando cada um desses termos. Isso mostra que conciliar desenvolvimento material com proteção ambiental não é simples. E para um país emergente como o Brasil, medidas que barateiam os custos de produção são fundamentais para alavancar o progresso da indústria nacional. As energias alternativas à base de álcool e de óleo possuem menor impacto negativo na atmosfera, mas criam novos problemas. E isso não torna um país inovador, pois não se cria um meio em que a maioria se beneficie. Apenas vende-se uma imagem no exterior. Subitamente descobre-se uma grande reserva de petróleo e de gás natural. Menor dependência e maiores chances para exportar este combustível. E como ficaria a campanha feita para o mundo a respeito do biocombustível? Possivelmente, o país conciliaria ambas as formas de energia. Seguindo. Resta saber se de fato se tornará um país inovador, resolvendo os problemas na forma de uso dos biocombustíveis e do petróleo e gás natural, assim como o impacto social e ecológico. O Brasil seguirá exemplos anteriores de nações que defendem piamente seu desenvolvimento econômico ou mudará as regras do jogo do mercado? De que importará ser um magnata do petróleo se este combustível acabará um dia, assim como a floresta amazônica, a água doce, as terras cultiváveis? Por que não garantir que mais nações se desenvolvam, incentivando que estas também se empenhem em preservar o meio ambiente? Mudar a mentalidade de uma nação em início de apogeu é muito mais que alterar somente sua imagem transmitida ao mundo. Então nós temos aí um artigo um pouquinho longo, mas que é muito importante para que você compreenda esses conceitos que a gente apresentou até agora. Então veja que eu coloquei em azul algumas palavras para que você, para chamar a sua atenção para elas. Essas são palavras que a gente costuma chamar de conectivos, são palavras que vão estabelecendo uma relação dentro do texto. Veja que lá na segunda linha tem um E que liga ali os termos etanol e de óleos vegetais. Depois a gente tem a palavra sua, né, que é um pronome possessivo. Esse sua faz uma retomada de uma parte anterior do texto, quando ele diz assim: é o símbolo de que o país pode dar de modo competente e eficaz sua contribuição. Então esse sua faz uma referência ao país, ao Brasil. Depois usa-se o no entanto, que é uma conjunção adversativa. De uma forma simples, é uma conjunção que ajuda a mudar o sentido daquilo que eu quero dizer, que ajuda a impor uma oposição no meu texto. Eu venho seguindo uma linha, de repente eu digo, no entanto, a recente descoberta de uma importante reserva de petróleo, isso muda a direção do meu argumento, daquilo que eu vou defender no texto. Eu estava falando uma coisa e agora eu coloco uma oposição. E assim o autor vai citando vários elementos que a gente chama de conectivos durante o seu texto. Quando ele usa desde a década de 70, depois mas, bem como, entretanto, todas essas são palavras que garantem aquele primeiro elemento que está aí na sua tela, coesão. Né? A progressão temática vai ocorrendo à medida que o autor vai apresentando novas informações e não foge do tema. O tema, né, abordado nesse texto é a questão das energias renováveis, das formas de energia que a gente tem no mundo e que muitas vezes os países só exploram uma única forma, geralmente aquela que degrada mais o meio ambiente. Então esse texto coloca aí algumas questões para a gente pensar sobre que alternativas de energia muito mais ecológicas nós teríamos para utilizar. Então a progressão temática vai ocorrendo à medida que o autor vai apresentando novas informações no seu texto. E a coerência vai se dando à medida que o sentido do texto vai sendo garantido. Do início ao fim o autor fala do mesmo tema, do início ao fim ele vai utilizando essas palavras que eu coloquei em azul para você, como isso, mas, subitamente, que é um advérbio, né? Possivelmente, que é outro advérbio, são palavras que vão garantindo uma conexão com as frases anteriores, que vão garantindo uma relação entre as palavras, que vão garantindo o que nós chamamos de coesão textual. E, por sua vez, o autor vai garantindo um sentido lógico ao seu texto, ao que nós chamamos de coerência.
E aí na parte final do texto ele apresenta assim como, ou, que é uma conjunção que dá uma ideia de alternância, que é quando eu posso escolher entre uma coisa ou outra. Então são essas palavras que a gente utiliza no nosso texto, que você em casa certamente utiliza no seu. Se não utiliza, comece a utilizar, porque são elas que garantem a coesão do seu texto e, naturalmente, consequentemente, a coerência, o sentido global do seu texto. Portanto, faça a relação entre as palavras ao escrever, garanta o sentido lógico do seu texto para que você tenha coesão e coerência e também vá apresentando novas informações sem fugir do tema para que você garanta a progressão temática do seu texto. Chegando ao finalzinho da nossa aula, eu gostaria de trabalhar duas questões com você. A primeira delas diz assim: a respeito da coesão textual, é correto afirmar que ela é responsável, letra A, pela formação lógica do texto e pela ligação entre as ideias principais? B, pela ligação entre os elementos gramaticais, semânticos e discursivos do texto? C, por formar uma espécie de todo com sentido? E letra D, pelo que chamamos de fio condutor do texto. Eu tenho certeza que você estava ligadinho na aula e marcou a alternativa B. A coesão textual é o que faz a ligação entre os elementos do texto, entre as palavras, entre as frases ou mesmo entre os parágrafos. Segunda questão diz assim: a respeito da coerência textual, é correto afirmar que ela é responsável por, letra A, transmitir uma relação lógica de ideias que se complementam? B, relacionar elementos gramaticais do texto? C, garantir a contradição ao texto? D, permitir que as ideias fiquem soltas, sem relação umas com as outras. Eu tenho certeza que você marcou a alternativa A. A coerência textual é responsável por transmitir uma relação lógica de ideias. É quando eu tenho uma lógica do início ao fim do meu texto que eu tenho um texto coerente. Bom, por aqui eu me despeço, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua atenção, você que está em casa, ligadinho na aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, onde você pode encontrar esta aula e todas as outras disponíveis para a sua série. Fica aqui o meu forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Valeu!